Já já eu te chamo de novo. Olha aqui, a polícia acaba de prender e você vai ver em primeira e primeiríssima... Eu não acredito nessas coisas, vou falar. Esse negócio de televisão, você vai ver em primeiríssima... Daqui a 5 minutos todo mundo tem. Não muda nada. Mas o que acontece? Deixa eu mostrar. A polícia acaba de mostrar o garoto de programa que já está aqui, foi preso, que sequestrou a estudante Larissa em Extrema, aqui em Minas. Me dá a imagem. É a primeira imagem dele. É a primeira imagem dele. Foi ele quem tirou. Chegou com a menina, ele foi recrutado, ele é um garoto de programa que foi recrutado aqui pelo empresário José Roberto. Ele foi, olha ele de novo, ó. Ele foi recrutado aqui na Praça da República. O nome dele é Valdeir Bispo e com o nome dele, da atividade profissional dele de garoto de programa, ele disse chamar Henrique, tem 23 anos. Ele foi contratado para sequestrar a estudante. A polícia já sabe qual é a mulher que estava junto com ele. Pode até voltar no ar mesmo um pouquinho, se a ideia foi mostrar o rosto, pode voltar. Ele acaba de ser preso. Você vai vendo. Acaba de... Isso, já pôs exclusivo, né, minha filha? Eu já vou ter informações de como ele foi preso, onde ele foi encontrado. E o nosso Polido também esteve lá para contar mais detalhes do caso. Põe no Cidade. Larissa tinha só 21 anos. A estudante morreu, segundo a investigação, depois de cair numa emboscada que tinha sido articulada pelo namorado, Lucas, e pelo amante dele, José Roberto. A família da vítima tem evitado falar, mas quando nos encontra, reafirma acreditar no jovem que continua preso, ao lado do empresário que confessou todo o crime. Ele foi preso justamente pela acusação forte, né, feita pelo próprio José Roberto, de que ele tinha envolvimento, de que ele era o mentor, de que ele pagou o dinheiro para esse fim. Ele encontra-se preso temporariamente, o Lucas nega qualquer envolvimento, mas nós estamos buscando agora outros elementos que possam comprovar ou não a versão do Lucas também. Hoje a polícia confirmou que também foi decretada a prisão de Wellington. O sobrinho de José Roberto está na cadeia. A polícia de Extrema age rápido. Com isso, há 3 suspeitos presos por envolvimento no sequestro, na tortura e no assassinato da estudante de biomedicina. Mas a questão é, para onde Larissa foi levada antes de ser morta? Os pais acreditavam desde o sumiço em sequestro, mas um resgate nunca foi pedido. Se Larissa estava nas mãos dos bandidos, onde está o cativeiro? Pistas nos levaram a este homem. Ele era, entendeu, uma pessoa normal, né? Nunca mais eu ia desconfiar dele, né, entendeu? Que não emprestava água dele lá, ele emprestava água para nós, certinho, entendeu? E eu cheguei a trabalhar no fundo da casa dele lá. Morava ele e o outro rapaz, o Antônio? Morava ele e o outro rapaz. O pedreiro passou semanas na casa do homem que ele chama de Beto. No caso, José Roberto Freire. Ele saía de manhã. Eu que estava trabalhando, eu via o carro passando com os dois. Ia para a loja e depois voltava? Ele ia para a loja e depois voltava, exatamente. Mas só que nunca passou na minha cabeça que ele ia aprontar isso, né? Acontecer isso com a pessoa dele, entendeu? Para mim, ele era uma boa pessoa. Só que agora apareceu o outro lado dele, né? Foi assim que a verdade apareceu. A polícia acredita que a jovem foi torturada e executada atrás deste muro. Foi para cá, no final daquela tarde, que os criminosos, segundo a investigação, trouxeram Larissa para a casa de José Roberto. A localização exata dela
não pode ser divulgada porque os peritos pretendem ainda fazer exames neste local. Inclusive, a informação é de que uma equipe especializada de peritos saiu de Belo Horizonte e está a caminho da cidade de Extrema, justamente para utilizar um reagente na cena do crime, o luminol, para saber exatamente onde tudo aconteceu e de que forma o assassinato passo a passo ocorreu. O que mais intriga, ao estar aqui na parte de trás da casa para não revelar a localização, é esse detalhe. A cerca elétrica foi arrebentada. Não se pode afirmar se no meio da madrugada recente uma chuva caiu forte por aqui e derrubou o galho que simplesmente atingiu a cerca, ou se esse dano foi causado de forma proposital. Talvez alguém já tenha invadido a casa de José Roberto, a cena do crime. E aí, corta pra mim. Não, não, corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim. Me dá a imagem do preso, colocaram a imagem errada. Me dá a imagem do preso, porque agora eu tenho as informações. Me dá essa imagem aqui, por favor, ao vivo, porque eu tenho as informações, pelo amor de Deus. Ele foi preso, agora chega a informação, ele foi preso sexta-feira. O garoto de programa foi preso sexta-feira e acaba de ser presa a parceira dele. Ele foi preso sexta-noite, a polícia não quis revelar para não atrapalhar a possibilidade da investigação prender a mulher que foi a parceira dele, os dois contratados aqui na Praça da República, em São Paulo. E a estratégia da polícia de Extrema deu certo. Ele foi preso e a mulher que o acompanhou também foi presa. A mulher que levou com ele Larissa para a morte também foi presa. Como ela foi presa? Eu volto já já. Eu tenho novas informações, me dá o homem preso. A repórter já está na linha? Eu tenho Eliana Coleta que vai nos explicar. A nossa companheira Coleta vai explicar como a polícia prendeu esse homem e confirmar a prisão da mulher, o casal que sequestrou a estudante Larissa. Boa noite, Coleta. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Olha, a gente está aqui na Delegacia Regional de Pouso Alegre, onde está o Valdeir Bispo dos Santos, de 23 anos, e também a Rosiane Rosa da Silva, de 39 anos. Valdeir seria garoto de programa e a Rosa seria enfermeira. Os dois foram presos em São Paulo. A polícia ainda não passou muitos detalhes dessa prisão, Marcelo, mas algumas informações dão conta de que Rosiane foi presa. Ela estava na companhia da namorada dela. A namorada não foi trazida até a delegacia porque foi descartada pela polícia. A princípio não teria nenhum envolvimento no caso. E o Valdeir também foi preso em São Paulo. Agora, aqui na delegacia, além do casal, também está o empresário José Roberto. Ele já foi ouvido novamente. Uma cariação deve acontecer em instantes. E eu recebi informação também, Marcelo, que Lucas, o namorado da Larissa, que também está preso, deve chegar a qualquer momento aqui na delegacia para finalizar essa cariação entre todos os suspeitos envolvidos. Ok, obrigado, Juliana Coleta. Já eu volto com a Juliana. Corta pra mim. Se ali o casal já está preso. Esse eu conheço. Só de cadeia, Luiz Queimado puxou 24 anos. Saiu da cadeia porque ele está com câncer e a justiça deixou ele ficar em prisão domiciliar. Ele foi direto para Porto Seguro, alugou, 24 anos na cadeia, alugou uma mansão de R$9 mil por mês de aluguel, né? E
já estava construindo uma mansão para ele em Porto Seguro, na Bahia, do lado da casa em que ele estava morando. Resumo, para quem ficou 24 anos na cadeia, convenhamos, ele deve ser o tio Patinhas da aplicação, né? Deve ser dono de banco, né? Resumo, o que acontece, a polícia do Rio de Janeiro foi até Porto Seguro agora e o prendeu. De lá, ele estava controlando dois morros em Niterói, no Rio de Janeiro, lá da Bahia. Resumo, controlando tanto a questão do tráfico quanto a questão de assassinatos. Voltou para a cadeia. Põe no Cidade. Ele vivia como um barão do tráfico de drogas em Porto Seguro, na Bahia. Na confortável mansão, desfrutava de piscina e jardim. Uma casa de 2 andares, 2 salas e vários dormitórios. Pagava caro por tudo isso, R$9 mil de aluguel. Mas para Luiz Carlos Gomes Jardim, o valor não pesava no bolso. O dinheiro sujo que sustentava a vida de luxo saía de bocas de fumo de várias comunidades de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ambicioso, o criminoso estava terminando a construção de uma casa também em Porto Seguro. Veja pela extensão do muro. No terreno seria levantada uma mansão. Luiz Queimado, de 57 anos, foi preso em casa por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói e não ofereceu resistência. Com câncer nos ossos, há 2 meses ele recebeu o benefício da prisão domiciliar. Foram 24 anos na cadeia pelos crimes de tráfico e homicídio. Cumpria a pena no Presídio Federal de Mossoró, mas, segundo a polícia, nunca deixou o vínculo com a criminalidade. Segundo a polícia, Luiz Queimado sempre esteve na liderança de uma das principais facções criminosas que atuam em comunidades de Niterói e São Gonçalo. Ao ser preso, ele fez uma espécie de arrendamento do comércio de drogas. O faturamento era alto. Apenas do Morro do Bumba, ele recebia R$5 mil por semana. Na mira da especializada, agora está o criminoso Levi do Bumba, que tem 4 mandados de prisão pendentes por homicídio e tráfico de drogas. O barão do tráfico, Luiz Queimado, que vivia luxuosamente na Bahia, mesmo doente, deve retornar para um presídio federal. Me dá a imagem, o que você está vendo foi um tiroteio. Um tiroteio onde um criminoso foi baleado, eram 3 bandidos nesse carro, houve troca de tiros com a polícia militar, um bandido foi baleado e um policial na perseguição acabou atropelado. Põe no Cidade. O carro preto tinha acabado de ser roubado e após a perseguição ficou todo danificado e cheio de marcas de tiros. Foi pela placa que os policiais identificaram o veículo circulando com 3 bandidos pela zona sul da capital, logo depois do roubo. Os criminosos não obedeceram à ordem de parada e foram perseguidos. Encurralados nessa rua do bairro do Socorro, o suspeito que dirigia não se intimidou com a presença dos PMs. Ele veio para cima do policial, chocando ele contra a viatura. O policial teve ferimentos leves na perna e no rosto. O suspeito baleado foi levado para o hospital. Os outros 2 assaltantes eram menores e foram apreendidos. Eles estavam com uma arma de brinquedo. O dono do carro, que preferiu não mostrar o rosto, contou que foi abordado pelo bando ao sair da empresa onde trabalha e viveu momentos de pânico. Pediu para mim sair correndo, né, do local, o mais rápido possível. Estou feliz, né, que não aconteceu pior, né. E a imagem que você está vendo do resgate de um homem, que você há de lembrar que a gente viu ontem, um músico que foi consertar uma telha e o raio pegou na cabeça, ele pegou nele, ele foi levado para o hospital e acabou morrendo. E o nosso Nadalon foi explicar exatamente como toda a história aconteceu. Põe no Cidade. Em cima da laje, o esforço do Corpo de Bombeiros e de socorristas do SAMU para salvar a vítima. Edilson Brito da Silva, de 32 anos, estava arrumando o telhado da casa quando foi atingido pelo raio. Sem batimentos do coração, foi preciso fazer massagem cardíaca para tentar reanimar o músico. Parentes acompanharam, aflitos, o resgate. O helicóptero da Record registrou o trabalho dos bombeiros. Inconsciente, Edilson foi retirado da laje com a ajuda de uma prancha.
Assim que saiu do local onde recebeu a descarga elétrica, Edilson já apresentava um quadro clínico gravíssimo. Os homens do Corpo de Bombeiros o trouxeram aqui para o hospital de Taipas. Mas antes que começasse a receber atendimento médico, acabou morrendo. Pouco tempo antes da descarga elétrica, parentes de Edilson também estavam em cima do telhado da casa, que fica na Brasilândia. Nós descemos porque começou a chover muito forte. Só que aí ele lembrou que tinha uma telha que estava para cair para a casa do vizinho. Nisso estava chovendo muito forte. Durante a entrevista, veio a notícia da morte. A pancada de chuva atingiu a Zona Norte durante alguns minutos e veio acompanhada de muitos raios. O temporal passou tão rápido que durante o socorro ao músico já fazia sol na região, apesar das nuvens carregadas por perto. Me dá a imagem, você vai vender imagens ao vivo do comandante que não é o comandante Hamilton e que eu não sei o nome porque ele não fala. Você vai vendo nesse momento um caminhão, um carro que acaba de capotar numa das principais avenidas de São Paulo, na Doutor Arnaldo, onde está o Hospital Emílio Ribas e onde também logo atrás está o Instituto do Coração e o Hospital das Clínicas. Está tudo bloqueado. Me dá os 3 presos, me dá os 3 presos. A polícia conseguiu prender 3 acusados da morte de um universitário. Eles roubaram o carro do universitário. O universitário teria reagido, pois eles voltaram para matar o rapaz. Já estão presos. Põe no Cidade. Luiz Eduardo da Silva Roça, que dirigia o carro dos criminosos. Douglas Vinícius da Silva, o cunhado dele. E de Enfer Roberto da Roça, o autor dos disparos. Para a polícia, estes são os responsáveis pela morte do estudante da Unicinos, Frederico Conag de Almeida, de 22 anos. As prisões ocorreram em 3 bairros diferentes de São Leopoldo. A polícia também encontrou a arma do crime, o carro usado pelos bandidos e o veículo roubado. Segundo os criminosos, a vítima achou que a arma era de brinquedo. Houve uma pequena discussão, mas Frederico entregou as chaves do carro sem reagir. Os assaltantes entraram no veículo e estavam indo embora, até que um deles resolveu dar meia volta e executar o estudante. O crime aconteceu nesta rua por volta das 11h30 da noite, na saída de um bar bastante frequentado por universitários. Os criminosos haviam chegado antes e só estavam à espera de uma vítima. Esse vídeo, gravado por uma câmera de segurança, mostra o veículo usado no assalto passar pela rua do crime minutos antes da morte de Frederico. Moradores também disseram à polícia que viram o mesmo carro dias antes no local. O que levou até os bandidos foi a placa do automóvel usado pelo trio. O veículo pertencia a um dos envolvidos. Apenas o homem que fez os disparos tinha passagem pela polícia. O delegado já pediu a prisão preventiva dos 3 envolvidos no crime. Eles vão ser encaminhados à penitenciária estadual de Jacuí e devem responder por latrocínio, roubo seguido de morte. Frederico cursava geologia. O estudante havia acabado de voltar de um intercâmbio na Europa. Ele era natural de São Luís Gonzaga e vai ser sepultado em Soledade, onde vive a família. Me dá a imagem, acaba de ser preso esse aí. Ele é ladrão, ele só gosta de roubar posto de combustível no interior de São Paulo. No último crime, levou 24 mil reais em dinheiro. Já está preso, põe no Cidade. Motocicleta de cor escura aparece nas imagens das câmeras de segurança instaladas na região onde o funcionário do posto de combustíveis foi abordado. Na ação registrada em plena luz do dia, no centro de Botucatu, os ladrões fugiram, levando o malote com 24 mil reais. O suspeito é Antônio Marcílio Ferreira de Oliveira, de 28 anos. Ele é apontado pela polícia de Botucatu como responsável por conduzir a moto usada para cometer o crime. O veículo, inclusive, está em nome de Antônio. Logo após cometer o crime, a dupla fugiu pela rodovia João Hipólito Martins. Os suspeitos entraram em uma estrada de terra em meio ao canavial, entre Botucatu e Itatinga, onde dividiram o dinheiro e dispensaram um malote com alguns cheques. Os ladrões foram vistos por trabalhadores rurais e, com essas informações, a polícia conseguiu chegar até eles. Foi encontrada uma moto em uma oficina com as mesmas características. O proprietário era um indivíduo que já com passagem policial, inclusive por roubo, acabou com
confessando aí que realmente participou desse roubo. De acordo com o delegado, ainda não é possível afirmar que os suspeitos tinham informações privilegiadas sobre o horário e caminho feito pelo funcionário do posto, até porque a vítima fazia esse mesmo trajeto quase todos os dias, o que facilitou a ação criminosa. A investigação continua para identificar o outro suspeito, que estava na garupa da moto e anunciou o roubo do malote. Ao ser questionado durante depoimento, Antônio Marcílio passou poucos detalhes sobre o comparsa. A mulher que está ali ama rodeio. A mulher que está ali está em fase de separação. Começa uma briga entre ela e o marido pela divisão de bens. E o marido tem um plano na cabeça de uma história que começa assim. Gabriela adora uma festa. E se a balada for sertaneja, melhor ainda. E só uma coisa afasta da balada: festa de rodeio. Ela e as amigas moram na cidade de Socorro, interior de São Paulo. A turma não perde uma festa de peão. Aos 19 anos, Gabriela está solteira. Logo que chega no camarote, começa a paquerar um homem mais velho. O nome dele é Dácio. Dácio é um empresário bem-sucedido. E essa imagem de amor vai fazer valer uma antiga história. Quando acaba o meu bem, acaba o meu bem, começam os meus bens. E é aí que Dácio e Gabriela vão viver uma história, uma trágica história. Qual? Eu volto já já. Olha aqui, o caso de Gabriela, a moça que gosta de rodeio, e Dácio, o marido, na hora da divisão de bens, eles não se entendem. Eu vou já já com essa história. Aqui está um casal. Bota ali, por favor. O que acontece? Ele se chama Arlindo. E ela se chama Alessandra. Nesse momento, Arlindo vai e diz o seguinte: minha mulher, que é a Alessandra, saiu para entregar alguns currículos e não voltou para casa. Nunca mais, diz ele. Há 2 meses ela desapareceu. Os pais de Alessandra dizem exatamente o seguinte: o marido dela, portanto, Arlindo, matou a nossa filha, isso os pais falam, e desapareceu com o corpo. E nessa história, que começou como um desaparecimento, a polícia acaba de entrar para saber, afinal, Alessandra foi morta ou Alessandra desapareceu por uma razão que até então ninguém sabe. Põe no Cidade. Quase 2 meses e até agora nenhuma informação sobre o paradeiro da diarista Alessandra Maria de Carvalho Paulo. Uma história que para a família já tem um fim. Alessandra não estaria desaparecida, e sim morta. A última vez que a mãe viu a filha foi exatamente aqui, neste portão em frente à casa da dona Lani. Ela trouxe a Alessandra para que ela pudesse pegar o ônibus e ir para casa um dia antes do desaparecimento, por volta das 11h30 da noite. Ela nunca mais deu notícias, né, dona Lani? E ali foi o adeus que a senhora deu para sua filha. Foi dentro do ônibus. Ela entrou no ônibus e me deu adeus. Alessandra foi casada há 16 anos e tem um filho de 8. Para a mãe, não restam dúvidas de que o próprio marido teria assassinado a filha. Desconfio dele, eu tenho quase que certeza. Ele disse para mim que este ano eu tinha tomado 2 bombas. Um filho aleijado e a minha filha morta.
Os familiares contaram que já procuraram por Alessandra em todos os lugares possíveis e que o marido nunca ajudou. Eles também não acreditam na versão de que ela teria saído de casa para procurar emprego, pois todos os documentos estavam na residência. E dizer para todo mundo que ela saiu para ir para procurar serviço é uma coisa que não foi. Você está entendendo? Ele não foi porque os documentos dela, tudo estava lá. Não deixa a gente ver a criança, não vem aqui, nunca ajudou a gente a procurar ela pelo meio da rua. A mãe espera poder dar um enterro digno à filha, pois perdeu a esperança de encontrá-la com vida. Eu não consegui achar nem os ossos da minha filha para enterrar. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. A polícia não quis entrar em detalhes sobre o inquérito. Apenas disse que familiares e testemunhas já foram ouvidos e que diligências continuam sendo realizadas em busca do paradeiro da vítima. Arlindo Pimentel, marido da vítima, também foi ouvido na Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Sobre as acusações dos familiares de Alessandra, ele disse que não se intimida e que já esperava por isso. Eu imagino, porque a mãe dela já não gostava de mim. Agora então vai gostar menos ainda, né? Achando que foi eu que matei. Revelou que a mulher já sofreu um surto psicótico e que por isso tem esperança de encontrá-la com vida. A minha esposa teve um surto de memória, ficou 15 dias internada sem conhecer ninguém. Nem o filho dela ela conhecia. Eu acredito que ela está surtada por aí. Então o senhor tem esperança que ela seja encontrada com vida? Eu tenho esperança. Então nós vamos com o nosso Hernani, onde a questão principal, penso eu, é saber se realmente confirmou-se a história de que a mulher teve, num determinado momento, uma crise grande e um esquecimento e não conseguia nem reconhecer o filho. Essa história que o marido falou é verdade, Hernani? Olha, Marcelo, até agora a polícia não conseguiu confirmar essa versão do marido acusado. 3 testemunhas prestaram depoimento, esse homem também foi ouvido durante aproximadamente 2 horas e os investigadores pegaram algumas contradições. No entanto, os agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense não querem divulgar detalhes para não atrapalhar as investigações. Há uma questão que eles colocaram já de cara, pelo menos um ponto os investigadores estão colocando. Por que esse homem não procurou a polícia quando a mulher desapareceu, se ela de fato teve esse surto mais uma vez que ele está alegando? Então, a polícia já coloca esse homem como suspeito, principalmente por conta disso, porque ele não procurou uma delegacia para registrar o desaparecimento da esposa, Marcelo. Valeu, Hernani, obrigado, querido. Me dá a imagem do homem, me dá a imagem do homem. Olha só, repara. Sai daqui! Olha ele. Repara, ele vai chutando tudo. Chutou a repórter. Agora chutou o PM. Você vai me agredir? Agora estou... Você quer complicar a situação pra você? Não vai mostrar meu rosto, não. Olha lá, continua chutando, diz que não vai, esse é o comparsa dele. Volta lá, meu filho. Olha lá. Sai daqui. Repara. Sai daqui, só vem com macho não. Esse que você tá vendo, ele é filho de um sargento da polícia militar. Você vai me agredir também? É só puxar a algema dele, meu filho. Aperta pela algema que ele para. Se segurar pela algema, ele sossega. Olha lá, ele vai chutando todo mundo. Ele é sargento da polícia militar. O pai dele é sargento da polícia militar. E o que acontece? Ele foi pego com um comparsa aquele outro roubando um carro. Como ele foi preso, ele aí agora não quer que mostre o rosto. E o PM ali, será simples para ele acalmar. É só pegar na algema, que aí na hora que pega na algema dói. E ele para de dar pontapé nas pessoas. Põe no Cidade. Nervoso, o suspeito Silvio Alves, de 24 anos, distribuiu chutes na companhia da Polícia Militar. Atingiu equipes de reportagem e até policiais. Sai daqui, sai daqui, só vem filmar aqui não. Vem filmar aqui não. Nem a nossa equipe escapou das agressões. Eu tô roubando alguma coisa? O rapaz, que é filho de um sargento da PM, chegou até a quebrar a nossa câmera na tentativa de impedir que fosse filmado.
Segundo a polícia, Silvio e o comparsa Carlos Alberto Alves, de 26 anos, teriam roubado esta caminhonete na região de Venda Nova, na capital mineira. Na fuga, se depararam com policiais na rodovia MG-10 e trocaram tiros. A viatura foi atingida por pelo menos 2 disparos. Os criminosos até tentaram roubar outro carro no caminho. Já chegaram, já me picaram na arma, já pedindo o carro, já. E eu abri a porta, deixei a chave cair, eles me bateram com o punhado na minha cabeça. Eu já não vi mais nada. Como o carro que os suspeitos estavam teve um pneu atingido por um tiro, eles tentaram fugir a pé. Um deles invadiu aquela loja de móveis onde estavam pelo menos 5 funcionários. Os trabalhadores conseguiram sair assim que o local foi invadido. O criminoso acabou preso. O outro tentou se esconder em uma casa poucos metros dali, mas também foi detido. Deixa eu mostrar só uma coisa. Tem a imagem do outro preso? Me põe aí. O nome desse aí, põe lá, Edu, faz favor. Esse daí chama-se Jaquevani. Ele disse que foi procurar emprego, aí ele não achou vaga. Como ele não achou a vaga, ele resolveu assaltar. Assaltou um agente penitenciário e baleou o agente penitenciário. Põe no Cidade. Jaquevani Vieira Vasconcelos, de 24 anos, disse à polícia que saiu de Valparaíso e foi procurar emprego na Asa Norte. Para chegar lá, ele teria usado esta moto roubada. Sem vaga de trabalho, ele decidiu voltar para casa. Jaquevani também contou ao delegado que na volta para casa, a gasolina acabou. Ele estava numa estrada perto do Recanto das Emas e com uma arma comprada no Pedregal. Viu que um carro estava parado no acostamento com pisca-alerta ligado, se aproximou e anunciou o assalto. Dentro do veículo estava um técnico penitenciário que reagiu à abordagem. Houve troca de tiros, o carro foi atingido e a vítima ferida no rosto. Desesperado, o bandido, que não foi alvejado, fugiu e foi buscar ajuda numa chácara, onde trocou de roupa para despistar. De roupa nova, Jaquevani voltou a circular perto do local onde abordou o técnico penitenciário. Nesse momento, a vítima era socorrida. Os policiais que atendiam a ocorrência viram o suspeito e conseguiram prendê-lo. Jaquevani confessou que atirou no técnico penitenciário. Disse também que quase foi morto 2 vezes e por isso resolveu atirar. Ele vai responder por tentativa de homicídio e pode pegar mais de 20 anos de cadeia. Eu duvido que tenha no Brasil uma pessoa que já não tenha tido problema com operadora de telefone ou com celular. Duvido, né? Agora mesmo eu ganhei um celular bonito, disseram assim pra mim, iPhone não sei que, 6, sei lá que número que é. Já tive que levar 2 vezes para consertar. Bonito e deve ser caro, porque quem me deu com a cara, né, de que tava dando um presente caro. E é uma porcaria. Resumo, aqui, ó, o mesmo que sou 2 vezes. Esse aqui, ó, Sandro, pegou ele que é a cara do povo e disse, ô Celso, comprei um celular novo. 6 meses, o negócio se embrecou todo. Põe no Cidade o nosso Celso. Marcelo, nós estamos no centro da cidade de São Paulo, na rua Basílio da Gama. E agora vamos encontrar com o Sandro. O Sandro está nos aguardando já, reclamando de que deixou o seu aparelho celular na assistência técnica. Exigiram dele a nota fiscal para provar a garantia, mas infelizmente perderam a documentação. É complicada essa história, né? Perderam a nota fiscal. Tudo bem, Sandro? Como vai? Tudo bom? Vamos andando e conversando aqui. Você nos procurou porque deixou o seu celular na assistência técnica, né? Dentro do período de garantia, e quando você foi buscar o aparelho consertado, você exigiu a nota fiscal que lhe obrigaram a deixar lá para provar que você estava dentro do período de garantia. Sumiram com a nota fiscal? Sumiram. E aí, o que aconteceu quando você pediu a nota? Ninguém encontrava a nota fiscal. Eles tiram a nota que a gente... Cupom, a nota fiscal? Eles escaneiam e devolvem para alguns consumidores? Para alguns consumidores. Para você não devolver? Não. Tem várias notas lá de outros
eles dizem que esqueceram. Pois é, eles não deveriam de forma nenhuma, né, reter a nota fiscal. Porque a nota fiscal é o documento que comprova a propriedade do aparelho. Além disso, de que você recolheu os devidos tributos, de que você não comprou um produto de furto ou de roubo, né, você tem a garantia de que esse produto é seu. Documento fiscal também serve para a prova de propriedade do produto. Pois é, só que sem nota fiscal fica complicado. Porque se alguém abordar ele na rua e disser que o celular não é dele, como é que ele prova que o celular é? Que documento ele tem para provar? Muita gente não guarda a nota fiscal e erra, porque a nota fiscal é prova de que você tem a propriedade, de que você comprou licitamente. E depois, se o problema voltar, se der de novo defeito no produto, como é que faz sem nota fiscal? Ele não vai ter como exercer o direito dele à garantia. Bom, foi uma gozação quando você quis a nota fiscal, inclusive você chamou a polícia, só que a polícia não compareceu lá. Não podia comparecer no momento porque tinha outras ocorrências. Só que a atendente do Copom me não leva o celular, que você pode sair, se você tiver com mais aparelho e a polícia te abordar, eu poderia correr risco de ser preso. Pois é, podiam achar que o produto tratava-se de furto ou de roubo, não é verdade? Isso. Verdade. Pois é. Olha a situação dele. Bom, aí ele exigiu a nota fiscal. Pediu, entrou em contato com o fabricante, com a Motorola. Disse que a assistência técnica, que é evidentemente credenciada pelo fabricante, tinha pedido a nota fiscal. O que eles disseram para você? O saque me falou, a atendente do saque, chamada Vivian, ela me falou que ela orientava a assistência técnica a descartar as notas dos consumidores. Peraí, como é que se descarta um documento fiscal? Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Onde que é? Ali em cima? Pra lá? Vamos, pra cá. Dá licença. Boa tarde. Por gentileza, pode chamar uma pessoa responsável para falar com a gente aqui? Ok, nós estamos com uma reclamação de um consumidor aqui. Ele tá risado, Ele que deu risada da sua cara quando você veio aqui? Você deu risada da cara dele quando ele veio aqui? É verdade isso? Ele ficou debochando. Você debochou? É assim que uma assistência técnica da Motorola se comporta? Porque ele pediu a nota fiscal dele? E o gerente, chamei o gerente e não existia gerente aqui na hora. Não tinha gerente? Não tem gerente. Só ele que te atendeu? Foi ele e mais outros rapazes. Bom, vamos aguardar aqui. Vamos aguardar. É verdade isso que ele está falando? Que no momento em que ele pediu a nota fiscal dele, você deu risada? Então, o que aconteceu? Ontem ele veio aqui tirar a nota fiscal dele que ele tinha anexado aqui. Só que não era meu cliente, ele estava agindo não pode falar educadamente, a gente porque era nota fiscal e tal. Ele chegou agredindo a gente verbalmente, entendeu? Eu vou chamar a polícia, não sei o que, vocês não... Se vocês perderam a nota fiscal dele, é direito dele chamar a polícia. Isso, mas daí, como ele não era meu cliente, eu tava continuando atendendo o meu atendimento e ele tava um balcão do lado, entendeu? Vamos aguardar o gerente aqui pra ver se a gente resolve o problema. Tudo bem. Eles têm uma cópia, então, da sua nota? Não, ele tinha. Eu falei assim, vamos para nós não dar prosseguimento desse assunto, que eu liguei. Tanto que eu pedi para ele que eles têm escaneado o documento. Aí eu falei assim, então vamos, para evitar o maior desconforto, tira uma cópia desse scan e me dá que eu pelo menos tenho um comprovante que eu estou saindo daqui, que eu tenho um documento. Aí ele começou a dar risada, falou que uma outra mocinha queria tirar. Aí ele falou, aqui não pode tirar o scan, dar a cópia. Aí eu falei, então fica o celular aí que eu... Pode pegar. Pode pegar mais de eu dando risada do senhor. Tudo bem, senhor. Você sabe que eu dei risada, né? Então, se você tiver imagem, para provar que... Imagem sim que não, se ele provar que eu não dei risada, eu vou entrar com processo contra ele. Tem todo o direito. Todos nós temos direitos aqui. Todos os direitos. Ele só quer o aparelho dele e a nota fiscal dele. Vamos aguardar, então. É o proprietário, eu já tive a oportunidade de conhecê-lo anteriormente. Bom, deixa eu só explicar. Ele deixou o celular aqui com a nota fiscal. No momento em que ele veio buscar o aparelho consertado, não tem problema nenhum com relação ao serviço, eles perderam a nota fiscal.
Perderam a nota fiscal. E aí ele pediu para esse rapaz, como é o nome dele, você sabe? Ele se intrometeu no meio da conversa e começou a debochar. Eu pedi para uma moça, ele mostrou para mim o outro rapaz que ele escaneava. A moça falou assim, não, nós temos a nota aqui. Eu pedi a cópia do scan. Falei, já que tinha extraviado a nota fiscal, ele pediu a cópia do scanner para levar o aparelho. Eles se recusaram a entregar. Ele não quer sair daqui sem o documento fiscal, que deixa ele sem condição de saber que ele tem uma nota fiscal. Né? Eu vou pedir para escanear então, senhor Luiz. Eu acredito que deve ter simples que poderia ter resolvido na hora. Então ele disse que era tão simples de resolver e por que não foi resolvido? Não, preferiram debochar. Na verdade, olha, quando não conseguiram encontrar a nota dele, foram no armário e começaram a buscar uma série de notas. Às vezes, o senhor Wilson, né? Sandro. Desculpa, seu Sandro. Muitas pessoas acabam esquecendo também. No caso do senhor, eles acabaram devolvendo, mas muitas pessoas, além de documentos e algumas coisas que a gente entra em contato. Então, na hora que deixou o celular aqui, não devolveram a nota fiscal para ele. Aí ele achou que a prática era essa, até porque tem um aviso ali dizendo que... Não tem porquê também... Deixou mais indignado. Chateado mesmo. Foi que eu liguei pro saque da Motorola. O saque, a própria moça, uma atendente chamada Viviane, ela falou assim, Viviane, ela falou assim, não, nós aconselhamos a assistência técnica a descartar as notas. Eu falei, mas rapaz, isso é um documento. Não, isso. Eu falei, eles têm a gravação. Eu falei, você tá falando isso pra mim? Eu falei assim, minha filha, isso é um documento meu. Documento fiscal. Eu falei assim, é um documento meu. Eu guardo todos os aparelhos que eu compro da minha casa. A preocupação dele é o seguinte, vai que o aparelho volta a dar defeito, ou que ele saia daqui com 2 celulares na mão e seja abordado pela polícia, como é que ele prova que o aparelho é dele? Inclusive o próprio cupom disse pra ele, olha, não saia com o aparelho sem nota. Tá na garantia o telefone? Tá na garantia. Tá na garantia, porque quando é escaneado esse documento, porque vai pra garantia também, eu vou pedir pra levar. Então, e aí tinha uma mocinha que queria tirar uma cópia pra ela, só que ele não permitiu. Talvez foi por um falta, o senhor me perdoa por conta talvez é uma falta de informações, foi contratado há pouco tempo, às vezes eles erram, a gente procura não errar, mas às vezes a gente erra, eu quero que o senhor releve isso. Olha, a postura dele tá muito boa. Vamos fazer o seguinte, você consegue escanear para ele e entregar? Você tem a certeza que a gente trabalha aqui em prol do cliente, tá? A gente é um advogado de vocês junto ao fabricante. Quero sempre acertar. Cadê aquela ordem de serviço? Aqui tá a ordem de serviço. A ordem de serviço aí é fácil de encontrar, tá? Deixa eu aproveitar o ensejo para você que está nos assistindo agora, enquanto a gente resolve o problema aqui, explicar quais são os seus direitos. O que diz o Código de Defesa do Consumidor em relação à garantia? Vamos lá, diz o seguinte, olha. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de modo adequado em que consiste a mesma garantia, bem como a forma e o prazo e o lugar em que ela pode ser exercida. E o ônus a cargo do consumidor. Qual é o ônus? Por exemplo, o transporte. Você tem que levar até assistência técnica, é um ônus. Você ter que buscar na assistência técnica é um ônus que o fabricante não assume, tá certo? Então, o ônus a cargo do consumidor, devendo-lhe ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução e uso do produto em linguagem didática com ilustrações. Veja, a lei não diz que para você exercer o seu direito à garantia, você é obrigado a ter a nota fiscal ou cupom fiscal. Essa exigência que é feita pelos fabricantes, ela não está no texto legal. O texto legal diz que na hora da venda, o comerciante deve preencher o manual de instrução, ou melhor, preencher o certificado de garantia acompanhado do manual de instrução. Isso é o que diz a lei. E aí, quando você for exercer o seu direito à garantia, você pega o manual de instrução e o certificado de garantia. No manual você vai encontrar o local onde você vai exercer o seu direito à garantia, ou seja, o serviço autorizado, e o certificado de garantia serve para você levar até
assistência técnica e mostrar que você comprou o aparelho. Esse manual e o certificado devem estar carimbados pelo fornecedor. Por quem? Pelo comerciante, aquele que te vendeu, para que você tenha amparo na lei. Não é a nota fiscal que faz a prova. Agora, quando exigem a nota fiscal para fazer prova, não se pode reter a original, de forma nenhuma. A original pertence ao consumidor, a menos que você troque o aparelho. Se o fabricante não consiga consertar o aparelho, resolva trocar o seu aparelho. Neste caso, você entrega o aparelho com a nota fiscal e vai receber um aparelho novo com uma nova nota fiscal. Isso serve para geladeira, serve para fogão, serve para qualquer eletroeletrônico, eletrodoméstico, né? Até para um veículo. Qualquer bem móvel. Bem móvel é aquele que você leva de um lado para outro. Bem imóvel é aquele que você não consegue andar com ele. Por exemplo, um apartamento, uma casa, é um bem imóvel. Então, nos bens móveis, você tem como prova de compra a nota fiscal. Tem aqui, ó, ele tem o relatório da extensão da garantia. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Arthur Luffy. Olha aqui, olha. Aqui é a extensão da garantia que ele ainda tem. A data foi dia 14/3/2015 que foi adquirido. Deixa eu ver. Aqui é 14/3/2015, é um cupom fiscal, para só ver se é da loja. Em Osasco. Antônio Algoa, essa aí mesmo. Essa daqui, ó. Essa mesmo, ó. Com esse cupom fiscal aqui, ele vai na loja agora, tá? E pede uma segunda via. Então eu vou dar uma olhadinha para ver o que possa ter acontecido. Você ficou em Osasco. Isso aí pode... Ele só queria isso daqui para que ele possa pegar uma segunda via do cupom fiscal. Não. Ele tá com o aparelho aí, ele não te retirou porque não tinha o documento fiscal. Então ele vai pegar o aparelho lá. Esse aqui agora é. Vamos ver se tá certo. Deixa eu ver se é. Esse é o cupom fiscal. Tira direto na receita, tá certo? Vê se o CPF tá certo. 395, é isso aí. Então olha aqui, olha. É importante para você que está em casa, perdeu a nota fiscal, se tiver os dados, né, do cupom fiscal que você retirou na loja, você pode entrar no site da Receita e emitir o seu cupom fiscal, tá certo? Tá aqui emitido, que tem a mesma validade. Agora, você não precisa nem ir mais na loja. Com esse cupom fiscal, você já tem a garantia de que você tem o... acesso aqui conosco de serviços através desse documento. O Flávio tá entregando o celular aqui, colocou uma película novinha aqui para ele, né? E tá entregando o celular. Resolve assim, tá bom para você? Tá ótimo. Tá. Flávio, ficou bom assim? Ficou ótimo. Eu peço desculpas, Sandro. Você não estava aqui no dia de ontem pra gente... Pode ter certeza que essas ações vão nos ajudar a melhorar aqui a nossa equipe, tá? Eu quero usar nosso serviço novamente. Eu quero fazer aqui um registro à atenção que o Flávio deu e ao cuidado que o Flávio tem com seus clientes depois do que ele soube que aconteceu. Então, é assim que a gente constrói e faz o melhor. Parabéns, viu, Flávio? Tá bom? Tá bom para vocês, então? Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano para o Cidade Alerta. É com você, Marcelo. Esse negócio de nota fiscal pode parecer uma coisa bobinha, mas sem a nota fiscal você não consegue nada. Né? Eu, por exemplo, perdi a nota fiscal quando comprei o Percival, não estou podendo devolver. Tô com ele aqui. Doido para devolver. Me dá o preso, meu filho. Pra que foi mostrar o Percival? Esse aí estava foragido e numa das listas de mais procurados pelo Departamento de Combate ao Narcótico. O apelido dele é Xande, chefe do tráfico de drogas. Põe no Cidade. Renato Falgambini, de 45 anos, era foragido da justiça e estava na lista dos homens mais procurados pelo DENARC. Antes de se envolver com o tráfico de drogas, ele teve várias passagens pela polícia. O investigado possui uma ficha de antecedentes com diversos delitos patrimoniais, principalmente roubos.
Alexandre Goulart Madeira, o Xande, foi assassinado em janeiro deste ano em Tramandaí, no litoral norte. Ele era um dos principais líderes do tráfico de drogas na capital. O traficante gerenciava o crime deste condomínio no bairro Santana, conhecido como Carandiru. Renato teria assumido o controle da quadrilha após a morte de Xande. A prisão aconteceu aqui em frente ao Fórum Central de Porto Alegre. Segundo a polícia, Renato não ofereceu resistência. Ele vinha sendo monitorado desde o início de outubro, após a Operação Laranja Mecânica, onde foi presa a viúva de Xande. Na operação, a polícia apreendeu uma fortuna em bens, incluindo uma frota de táxis a serviço dos traficantes. Pelo menos 13 carros eram usados pelos bandidos. Todos tiveram as licenças suspensas pela EPTC. A organização criminosa chegou a movimentar 18 milhões de reais nos últimos 3 anos. Empresas de fachada também eram usadas para lavagem de dinheiro. Me dá a imagem da mulher, você vai vendo essa mulher, o que ela tá presa? Ela foi entrar no presídio com essa pistola aí, ó. Uma pistola 380, ela foi visitar o marido dela que estava preso. Tentou entrar com a pistola, sabe onde ela escondeu a pistola? Adivinha? Adivinha, pensou besteira, né? Foi na marmita, põe no Cidade. Dentro destas vasilhas, à primeira vista, acima de qualquer suspeita, os agentes penitenciários encontraram uma pistola 380. Apenas um fundo falso separava os alimentos da arma. A dona da encomenda indigesta, Paula Daniele Neves de Souza, de 30 anos, foi presa em flagrante. A mulher, que ainda não tinha passagem pela polícia, foi até o presídio visitar o companheiro, Davi da Silva Souza, de 22 anos. O homem, que cumpre pena por vários crimes, já teria fugido outras vezes. A polícia ainda investiga se a pistola era realmente para ele. Apresentada na Divisão de Repressão ao Crime Organizado, Paula inicialmente não quis falar sobre o assunto, mas após muita insistência, disse ter feito apenas um favor. Me deram, eu levei assim, entendeu? Mas... E essa pessoa que te deu, ela falou o quê ao entregar essa sacola? O que foi que ela te pediu? Ela só me pediu esse favor de levar essa sacola e pronto. Para entregar para uma outra pessoa lá dentro? Não, ela só falou assim, me dá, e quando eu acho que ela pensou que ia dar certo, eu acho, eu não sei, que eu ia entregar, eu ia dar na mão de alguém, ela mesmo ia pegar. A partir da prisão de Paula, a Divisão de Repressão ao Crime Organizado vai instaurar um inquérito policial para investigar se a arma seria usada em uma tentativa de fuga. Neste ano, 17 detentos fugiram do mesmo presídio. 9 deles estavam armados. Junto à arma, que teve a numeração raspada, os agentes também acharam uma quantia em dinheiro. Pois bem, a conversa da mulher, só se você for bobo igual a mim para acreditar, né? Agora, muita mulher de preso é vítima dessa situação. Ele a convence, diz que está sendo ameaçado lá dentro, precisa de droga ou de arma, e ela é instrumentalizada por ele. Quer dizer, o grande culpado da história, o destinatário da arma. Ela é o quê por ele? Instrumentalizada, usada como um instrumento. Ah, entendi. O que você quer dizer para uma pessoa normal falar ela é usada. Que ela é usada pelo marido. Mas é isso? Ela é o que mesmo? Instrumentalizada. Toca guitarra? Não. Bateria? Saxofone? Não. É? São vários instrumentos. É brincadeira. Tem uns caras que são esquisitos. Mas nasce assim. Já morreu e nasceu várias vezes, não melhora. E esse aqui? Esse aqui diz que é o galã do crime. E o que acontece? Ele já era procurado no Rio de Janeiro, agora ele foi para Campina Grande, na Paraíba. E aí lá, ó, carro de luxo, joias. Ele era o cara. O que ele fazia? Ele convencia funcionários de lojas, de mercados, a trocar a máquina do cartão. Essa máquina que você passa cartão. A máquina que ele entregava é o seguinte: quando o cliente botava o cartão, os dados de cliente iam parar no celular do bacana aqui. E aí ele entrava na conta, ou fazia a compra, pegava dinheiro, e segundo o Percival, ele foi instrumentalizado, isto é, entrou em cana. Põe no Cidade.
O rapaz que aparece na foto é Bruno Silva, de 30 anos. Entre os amigos é conhecido como Boy Play, um homem acima de qualquer suspeita e que vive uma vida de luxo. Na balada já tem gente que diz que ele é um novo rei do camarote e que gasta dinheiro como se nunca fosse acabar. Quem viu o Boy Play nesse mundo de luxo, ostentação, não imaginava que ele vivia, na verdade, no crime, aplicando golpes em pessoas. Ele era, na verdade, um dos mais procurados do Brasil, um dos mais perigosos, isso mesmo. Ele ficou conhecido depois de falsificar diversos cartões de créditos. Ele chegou a ganhar tanto dinheiro, para você ter uma ideia, que começou a investir no mundo do crime. Bruno, um homem muito inteligente, só que usou a inteligência para o mal. Olha o que ele fazia para poder aplicar os golpes. Ele ia em bares e lanchonetes e subornava os funcionários que trabalhavam nos caixas. E o que acontecia? O Bruno entregava uma máquina de cartão semelhante a esta para esses funcionários. Eles, quando iam receber as contas dos clientes, pegavam essa maquininha, inseriam o cartão dessas pessoas, elas digitavam a senha, num procedimento normal, só que essa maquininha, ela armazenava os dados enviados para o celular do Bruno, que clonava esses cartões. Com esses cartões em mãos, ele vivia em farras, festando e se passava por um playboy. O plano do bandido é de vento em popa, ele ganhava dinheiro como ninguém. Mas, você sabe, né? Não existe crime perfeito e a casa do Bruno vai cair. Bruno já tinha sido preso no Rio de Janeiro pelo mesmo crime. Ele recebeu a liberdade condicional e, adivinha, fugiu. Foi lá para Paraíba. Porque a mulher dele é de uma pequena cidade lá do estado. Aí os dois estavam no Nordeste há mais ou menos um mês. E ele pensava que nunca ia ser pego pela polícia. Mas foi então que os policiais dos dois estados começaram a trocar informações e rapidamente conseguiram localizar o criminoso. O Brunão, o Boy Play, estava em casa assistindo uma televisão sossegado do lado da esposa, de uma criança. A polícia chega. Ele, assustado, espertalhão, ainda tentou subornar os policiais para não ser preso. Mas não teve jeito. Os policiais, rapidamente pegaram ele pelos braços, algemaram e levaram para a delegacia. Você acredita que ele ofereceu um carro de luxo e mais de R$200 mil para não ser preso? Mas não teve jeito. A polícia não aceitou o suborno. Na casa dele, a polícia encontrou celulares, computadores, joias, relógios, vários cartões, adivinha só, clonados, né? Claro. E um caderno, gente, dá para acreditar? Porque ele anotava tudo. Bruno deverá ser transferido para o Rio de Janeiro nos próximos dias. O homem que um dia disse que queria morar em uma mansão de luxo, agora terá que se acostumar em dividir aquela cela pequenininha com outros presos. Esse Bruno Peruca é debochado. Deixa eu falar uma coisa. Este aqui se eu errei o nome, é Gleison. Gleison. Quarentinha. Ele é porteiro de uma escola pública há mais de 20 anos. Põe imagem, por favor. Vai vendo aí, ó. Mas ele tá preso. O que fez o porteiro? Vai lá, Chile, em cima dele, Chile. Aí, ó. Ele tá aí preso. 20 anos numa escola. Ele foi preso em flagrante. Suspeito de abusar de 6 crianças. Ele dava doce para convencer as crianças a fazer o que ele queria. Só que um menino denunciou pro irmão que armou a arapuca. Põe no Cidade. Depois de ouvir testemunhas e principalmente algumas vítimas, a polícia pediu a prisão preventiva do Gleidson, que foi trazido aqui para a delegacia e negou todas as acusações. O Gleidson, essas acusações que são feitas a você são verdadeiras? É verdade o que você vem fazendo com os meninos lá na escola? É verdade? Não é verdade, não. Então o que está acontecendo? Por que te denunciaram por abuso? Não sei.
Não sei. Por que você não mostra seu rosto? Você tem medo que apareçam novas vítimas? Que alguns meninos tomem coragem e te denunciem mais? Não tenho medo, não. Não? Porque não bate medo da pessoa da fruta. Então mostra o seu rosto, bota a sua cara para bater, fala, não sou eu. Tem coragem, não? Não tem coragem de botar o seu rosto e falar, não sou eu, não faço isso, tá todo mundo mentindo? Ué, eu mostro meu rosto, Então mostra que vira aqui e fala, gente, não tenho nada com isso. Fala, não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso, não. Não tenho culpa de nada. Não tenho culpa, não. As acusações são todas mentirosas? Sim, Foram anos agindo no mesmo lugar. Conquistava a confiança dos pais. Mas você, apesar dessa confiança, nunca deixou? Nunca deixei. Nunca deixei meu filho ir. Nunca. E agora te assusta saber que ele foi preso? Me assusta, né? Porque às vezes meu filho poderia ser uma vítima dele, né? O Gleidson, ele oferecia dinheiro, doces, alguns agrados em troca de favores sexuais. O filho desta mulher escapou. Sempre ele chamava meu filho para ir pro clube. Direto, deixa ir pro clube comigo, deixa ir pro clube comigo. Eu, não vai não, não vai não. Mas outras crianças acabaram caindo nas garras do gentil porteiro. Até agora, 6 vítimas confirmaram terem sido abusadas por Gleidson Pimentel Santos, de 40 anos. O suspeito trabalhava como porteiro nesta escola pública que fica no bairro Serra Verde, região norte de Belo Horizonte, há mais de 20 anos. Era uma pessoa de confiança. Todos aqui gostavam do Gleidson. Os diretores que passaram por aqui, todos elogiavam o serviço dele, principalmente porque ele tinha muito carinho com as crianças. Mas às vezes este carinho ia além. Algumas crianças eram levadas, segundo a denúncia, para locais escondidos aqui dentro na escola, onde eram abusados. Esses meninos eram abusados. Alguns contaram à polícia que ele chegou a levar esses meninos para salas onde eram exibidos filmes pornográficos. E ninguém desconfiava de nada, porque ele dizia que não era para contar, ninguém podia contar nada do que acontecia entre eles, porque senão ele deixava de ser amigo, ou então ameaçava essas crianças. Mas o que a polícia ouviu de algumas testemunhas, ou até mesmo de funcionários aqui da escola, é de que alguns aqui dentro sabiam sim o que acontecia. Alguns pais chegavam, reclamavam da maneira como o porteiro tratava alguns meninos, mas ninguém fazia nada. A polícia vai investigar se houve omissão da escola, neste caso do porteiro. O rapaz que denunciou, que resolveu denunciar, contar tudo o que acontecia, é um rapaz de 29 anos que tem problemas mentais. Ele tem a mentalidade de um menino de 10 anos de idade. Um dia, ele teve um relacionamento, ele foi obrigado a se relacionar com esse porteiro e acabou se machucando. Não gostou muito daquilo e resolveu comentar com o irmão. Contou que há mais de 2 anos era abusado pelo porteiro aqui dentro da escola e que dessa vez ele não gostou. Foi quando ele decidiu contar para o irmão, que procurou a polícia. Na escola ninguém fala sobre o assunto. Há um mês, quando a polícia recebeu a primeira denúncia, o suspeito foi demitido. Deixa eu dizer uma coisa. Tira ele daqui.